Atos 15, o tema é a salvação pela graça em Yeshua e a unidade entre judeus e gentios. Irmãos, Atos 15 é um divisor de águas na história da igreja. Nós sabemos que o livro de Atos nos conta a história da igreja, como ela se criou, como ela se formou, como ela cresceu, nos fala sobre as perseguições, né? Nos fala da conversão de Saulo, quando ele passou a ser chamado Paulo, porque ele adotou o nome grego, porque ele era apóstolo dos gentios. Volta, por favor, naquele. Então, Atos 15 nos conta também sobre o primeiro concílio da igreja. Então, nós temos assim, quando nós estudamos teologia, a gente aprende sobre os outros concílios, concílio de Nicéia, concílio de Trento, vários outros concílios foram da ICAR, né? Da Igreja Católica Apostólica Romana, mas aqui é o primeiro concílio da primeira igreja, e a primeira igreja não foi a romana, foi a igreja em Jerusalém, que era formado 100% por judeus, tá certo? Todos os crentes de Jerusalém eram judeus. E os líderes da igreja eram João, Pedro, Tiago. No caso aqui, o primeiro concílio da igreja, o líder da igreja era Tiago, tá certo? Então, a salvação pela graça em Yeshua, e Yeshua é o nome original de Jesus, né? Sabe que Jesus é um nome transliterado. Transliterado quer dizer, eles latinizaram o nome de Jesus, né? Mas o nome original, como ele era chamado originalmente, por todos os seus discípulos, era Yeshua. E ali, vamos falar sobre a unidade entre gentios e judeus, porque os gentios começaram a se converter, teve a perseguição, eles se espalharam, foram pregando o evangelho. Aí os samaritanos se converteram. E os samaritanos ainda tinham algumas práticas do judaísmo. Só que depois, vários outros gentios, ou seja, não judeus, se converteram. E eles ficaram perdidos. O que eu não vou fazer com eles? Vou me impor a Torá a eles? A lei judaica para eles? Vou me impor todas as dietas alimentares, a guarda do Shabat? Vamos impor isso para eles? Então, irmãos, agora em Atos 15 nós vamos aprender isso. O que foi resolvido no primeiro concílio da igreja. Então, vamos lá. Então, Atos 15, ocorre o concílio de Jerusalém, reunidos os apóstolos e anciões para decidir se os gentios convertidos deveriam guardar a Torá como os judeus. Abre parênteses, circuncisão, dieta, festa, etc. A questão principal é necessário que os gentios circuncidem-se e guardem toda a lei de Moisés para serem salvos? Então, em Atos 1, a resposta foi não. A salvação é pela graça, mediante a fé em Yeshua, ou seja, em Jesus. Então, vamos ler, por favor, Atos 15, versículo 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam a seus irmãos: se não vos circuncidares conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Volta lá, por favor. Então, nós entendemos que os cristãos judeus, convertidos ao Messias, que criou no Mashiach, ele estava impondo a circuncisão aos gentios como base de quê? De salvação. Mas nós não somos salvos pela circuncisão, somos salvos pela fé em quem? Nós somos salvos pela fé em Cristo. Mas lá na frente, Paulo vai citar Deuteronômio e vai dizer que nós temos que circuncidar o prepúcio do nosso coração. E isso não é algo novo que ele criou, que ele inventou, não. Isso está lá, Deuteronômio está lá na antiga aliança, tá certo? Tem mais dois versículos aí, por favor. Atos 15, 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então a salvação é por um favor
imerecido, tá certo? Vamos a Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos por meio da... Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, irmão, nós vemos desses versículos que a salvação, ela vem da graça por meio da fé. Ou seja, Deus nos dá essa graça. Ele concede a graça a toda a humanidade. Mas somente todos os que creem mediante essa graça serão salvos. Tá certo? Por isso a palavra de Deus nos fala que ele encerrou, colocou todos debaixo da desobediência. Todos. Toda a humanidade debaixo da desobediência. Para com todos usar de misericórdia. E como ele usa de misericórdia? Nos salvando mediante a graça por meio da fé. Mas da fé em quem? Somente ter fé? Pela fé em Jesus. Mas as pessoas dizem, eu creio em Jesus. Então é somente dizer que crê que nos traz salvação? Com certeza não. O que nos traz salvação é um viver com Cristo. É ter uma vida com Ele. É viver conforme Ele manda. E não viver conforme nós queremos. Por isso nós temos aí várias igrejas, vários evangelhos diferentes, evangelhos apócrifos, que inserem outros textos que não tem nada a ver com a Bíblia. Tá certo? Então, irmãos, nós somos salvos pela fé em Cristo. Então, a resposta foi não. É pela graça mediante a fé e não pela circuncisão. Próximo slide. Vamos lá. Contexto judaico. A comunidade cristã de Jerusalém é formada por judeus em Yeshua, tá certo? Muitos ainda guardavam, a comunidade cristã em Jerusalém era formada por judeus que criam em Yeshua, tá certo? Muitos ainda guardavam a Torá, festas de circuncisão, ou seja, todos os judeus que se converteram a Yeshua, que estavam lá na igreja em Jerusalém, eles criam em Cristo como Mashiach, como Messias, como Salvador prometido, tá certo? Mas eles continuavam guardando a Torá, as festas e a circuncisão, assim como todos os judeus messiânicos hoje, os judeus convertidos no Messias, eles continuam guardando as mesmas coisas. Isso não tem problema nenhum. Problema nenhum. Na verdade, eles devem continuar fazendo isso. Agora, gentios crendo em Yeshua sem adotar os costumes. É o que estava acontecendo. Esse é o contexto. Questão: gentios precisam se tornar judeus para serem salvos? Essa é a questão de Atos. Essa foi a questão do concílio de Jerusalém. Será que agora eu tenho que ser judeu para ser salvo? Eu tenho que me tornar judeu para estar aqui pregando sobre o Mashiach? Notem que o Messias foi prometido para o povo de Israel. Deus fechou o coração de Israel para que nós entrássemos. Quando Deus fecha o coração de Israel, a Bíblia fala que ele corta os ramos naturais da oliveira e nos enxerta neles. E nós somos alimentados pela seiva que sobe por Israel. Tá certo? Então Deus abandonou Israel? Nunca vai abandonar Israel. A Bíblia fala: esqueceu o Senhor do seu povo? De modo algum. Antes, se a queda deles foi a glória dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, Deus não mudou os planos dele. Pelo contrário, ele está nesse momento executando os planos deles, que está escrito na Bíblia. Então, irmãos, estou fazendo um parênteses aqui. Existe em muitas igrejas ditas cristãs evangélicas, existe o antissemitismo. Isso é pecado. Porque Jesus era judeu, irmãos. Ele pratica chamado de rabino. Ele ensinava na sinagoga. Tá certo? Se ser judeu for errado, então Jesus também está errando. Porque Jesus
era judeu praticante, tá certo? Só que nós somos gentios, e nós vamos aprender agora, em Atos 15, o que foi que o concílio decidiu, não para os judeus, que eles continuaram guardando a Torá, o estatuto da Torá, mas foi que eles decidiram para nós que nos convertemos ao Messias judaico, ou seja, o Messias judeu, mas não somos oriundos de Israel, somos gentios, tá certo? Então vamos ao próximo. O conflito, Atos 15, 2. Quanto para mim, Atos 15, 2? Tendo dito Paulo e Barnabé, tendo tido Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão, sobre a questão dita em Atos 1. 15:1. Então, alguns messiânicos queriam manter isso como requisito para os gentios, ou seja, a circuncisão. No judaísmo do século I, o sinal da aliança era a circuncisão. Shaul, ou Paulo, e Barnabá, ou Barnabé, discordaram, afirmando que a salvação em Yeshua HaMashiach, ou seja, Jesus o Messias, não era circuncisão. Houve não pequena discussão sobre esse assunto. Então, irmãos, Paulo e Barnabé, eles bateram de frente. Olha, a salvação não é por um ritual judaico. Não é porque você se circuncida, que foi o caso em Atos 15:1. Mas nós podemos estender. Não é porque você guarda o Shabat. Não é. Não é porque você faz o kiddush, que é a dieta judaica. Não é porque você não come peixe sem escama, não é porque você não come caranguejo, você não come camarão, não é porque você não come coelho, não é por isso. A salvação não é por essas coisas. A salvação é única e exclusivamente em Yeshua, o Messias. Certo? Vamos pro próximo. O concílio em Jerusalém, Atos 15, 13 e 21, por favor. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago, dizendo: homens e irmãos, ouviram. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tornar deles um povo para o seu nome. E com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busquem o Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que fez estas coisas. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles, dentre os gentios, que se convertem a Deus. Mas escreveu-lhe que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, irmãos, nós vemos que houve uma reunião dos apóstolos e dos anciões. Teve 3 discursos principais: o Cafarruá e Hakadosh, também para os gentios. Paulo e Barnabé, sinais e encarnações. Tiago, está lá em Amós 9, 11 e 12, confirmam a inclusão dos gentios. Ou seja, o que Paulo está dizendo ali é que Deus havia dito que os gentios também iriam se converter a Deus.
certo? Então Paulo está defendendo a palavra, ele está pegando a palavra e mostrando, ó, está escrito, os gentios iriam se converter, tá certo? E o gentios se converteu. O Arco ali é o Espírito Santo, tá, irmãos? Vento santo, Espírito em hebraico é quatro, que é vento. No grego também é vento, é pneuma, vento. Então o vento santo. Então ele está falando que o Espírito Santo também viria a quem? Aos gentios. Então, irmãos, Paulo também estão afirmando que haveria sinais entre as nações. Então pessoas de todas as nações iriam crer no Mashiach. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Tem pessoas de todo o planeta que creem em Jesus, de todos os países. Ah, mas tem a janela 1040 lá. Nós fomos lá com o pastor do Certo, lá no Irã, estava condenado à morte. Acho que ele não morreu, ele foi livre da morte. Porque pegou muito mal, foi uma repercussão internacional. Então nós vemos pastores no país muçulmano xiita. Então lá também tem pastores na janela 1040. Nós vemos um dos países mais muçulmanos da África, que mais matam cristãos, que é a Nigéria. Quantas igrejas tem na Nigéria? Milhares de igrejas. Então, pessoas do mundo todo se converteram a Jesus, o Messias. Então, nesse concílio, Paulo está afirmando isso. Então, os três discursos principais é isso: que o Espírito Santo, o Hakodesh, também vem sobre os gentios. Que haveria sinais entre as nações, que eles se converteriam. E que também, na antiga aliança, afirmava, os profetas afirmaram que os gentios viriam ao encontro do eterno. Certo? Vamos lá para o próximo. A decisão. Atos 15, 28 e 29. Vamos lá. Atos 15, 28 e 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos guarda. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram 4 situações que algumas pessoas chamam de lei de Noé. Depois nós podemos falar sobre isso. E eles impuseram isso aos cristãos gentios, de origem gentil. Tá certo? Então, a salvação pela graça de Yeshua não é pela Torá. Tem alguns judeus messiânicos que impõem isso para os gentios. Claro que tem leis da Torá que você vai seguir. Por quê? Porque o pecado é a quebra da lei. Mas Paulo tirou de nós várias leis do pecado. Tá certo? Por exemplo, está escrito no Novo Testamento que o homem é proibido de casar com a tia? Não está. Mas está lá na Torá. É pecado? É pecado. Então, o que é pecado? Pecado é a quebra da lei de Deus. Porém, a lei tinha lei cerimonial, lei alimentar, tinha várias leis. Nem toda lei Jesus cumpriu. Por quê? As leis que eram relacionadas aos gentios, ele não precisava cumprir, ele era gentio. Então tem leis que você tem que cumprir, senão você vai estar pecando. Se você matar, você vai estar pecando. Se você assassinar, na verdade, você vai estar pecando. Se você adulterar, está pecando. Então, irmãos, a salvação não é pela guarda da Torá, nas questões alimentares, cerimoniais, não é. É pela fé, pela graça em Cristo. Os gentios, foi aplicado a eles 4 diretrizes básicas que nós temos que fazer, nós temos que seguir. Isso foi instituído lá no primeiro século. Então vamos lá. Primeira coisa,
assim, ó. Não estou idolatrando, não, estou só venerando. Não faz para ti imagem, mesmo semelhança de nada que está acima dos céus. Você nem se curvar diante dela, né? Está escrito lá nos declaramentos. Então, nós devemos abster da idolatria. Mas o que é idolatria? Nós devemos idolatrar muitas coisas, irmãos. Nós devemos idolatrar a nossa casa, o marido, a esposa, o filho. Eu vejo muito, é idolatria com o filho. Existe muito de idolatria com o filho. Quem está com meu filho não, hein? Não fala assim com meu filho não, hein? Mas meu filho é um deusinho. É uma deusinha da casa. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Você não idolatrar alguma coisa que você tem. Não é só uma imagem de escultura que você pode idolatrar. Certo? Você pode idolatrar muitas coisas. Certo? Temos que abster-se do sangue. Abster-se dos animais sufocados. Irmãos, como fala ali abster-se do sangue, tem umas correntes que falam que é comer sangue. Tem gente que fala que é do assassinato, de matar pessoas. Tá certo? Derramar o sangue, de matar pessoas. Abster-se de animais sufocados. E abster-se da imoralidade sexual, que na verdade é fornicação, que está muito estipulado fornicação. Tá certo? Então, essas 4 coisas a igreja tem que, pular fora. Tá certo? Pular fora. Aí eu pergunto, nós temos feito isso? Temos abstido da idolatria? Será que não idolatramos nada? Tem pessoa que se auto-idolatra, viu? Tem gente que se auto-idolatra. Idolatra a si mesmo. Tem. E a questão da idolatria, irmãos, é uma coisa muito séria, porque é muito forte em todos. Todo ser humano. Todo ser humano, ele tem uma tendência a participar de idolatria. E muitos afirmam que a idolatria que eles fazem não é idolatria. As pessoas mudam o nome das coisas para tentar mudar a situação, vai mudar o nome, não quer dizer para mudar a situação. Se eu chamar a Bíblia de copo, a Bíblia vai continuar um livro. Entendeu? Então, essa reflexão aí cabe a cada um, porque a salvação é individual. Irmãos, o pastor não salva ninguém. Ninguém. O pastor leva a palavra da salvação. Mas vocês também tem que levar. Mas a salvação é individual. A salvação é cada um por si. Você sabia disso? Nós ajudamos uns outros. Ficar aí, a gente conversa, levanta. Você pode ver pessoas que vêm para cá, se conversam, batem, então vai embora. A gente vai atrás, a gente conversa, a gente chama de volta, mas tem gente que não volta. A igreja tem o poder de pegar essa pessoa e trazer de volta? Não tem. Então a salvação é o quê? Individual. Tá certo? Agora, existe característica da salvação. Quais são as características do salvo? O salvo, ele ama o Senhor acima de qualquer coisa. Não tem nada que ele coloca acima de Deus na vida de nada. Não tem mulher, não tem marido, não tem filho, não tem nada. É Deus. O foco dele é Deus. Ele ama o Senhor incondicionalmente. Característica do salvo. O salvo, ele gosta da casa do Pai. Lembra que ele falou, alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje parece que vir para a igreja é uma obrigação. Você é obrigado a vir, eu vou porque eu tenho que ir. Não, isso não é salvo, isso é religioso. Porque o salvo tem prazer nas coisas do Senhor. Prazer de estar na igreja, prazer de adorar, prazer de estar com os irmãos, prazer de abençoar o próximo, de abençoar o outro, prazer de pregar esse evangelho, falar dessa palavra. O salvo tem características de Pai, de Deus. Então essas características têm que estar em nós. O salvo, ele larga tudo para pregar o evangelho. O salvo, ele aproveita todas as oportunidades para falar de Jesus. Todas as oportunidades. E tem prazer nisso. Ele tem prazer no Senhor, tem alegria em Deus. O salvo, ele vem para a casa do Senhor, ele vem com alegria. Ele não vem algo imposto, chega aqui e fica olhando para o teto, olhando para a igreja, que parecia que o fechador ia cair. Então a gente vê as pessoas, a igreja é lotada.
ventilador enquanto eu estava pregando lá. Então, o salvo, ele tem essa vontade que ninguém tira dele. Eu vou adorar o meu Deus. Eu já vi pessoas que você, meu tempo foi para a igreja, eu tenho que ir para a igreja, não tem como eu não vou. Você não tem que vir para a igreja, você está obrigado a vir para a igreja. Se você vem para a igreja por obrigação de vir para a igreja, você não está salvo. Você tem que vir para a igreja porque você ama o Senhor, você quer adorar esse Deus. É isso que a gente faz. O salvo tem, então, o salvo tem características de salvo. Tá certo? Então, não é porque você está na igreja que você é crente. Nós aprendemos isso. Então, irmãos, nós temos que estar naqueles 4 diretrizes básicas do crente gentil. Tá certo? Próximo. Então, a interpretação judaica messiânica: circuncisão não é condição para a salvação. Graças a Deus, né, mano? Já pensou? Glória a Deus, né? Deus é bom pra gente, né? Né, meu irmão? Né, Roberto? Pensou que se circuncidar para ser salvo? Que pedreira, né? Não. Circuncisão não é base da salvação. As 4 leis coincidem com as leis de Noé. Depois eu vou tocar nesse assunto aqui, tá, irmãos? A unidade entre judeus e gentios no Messias, então, o que nos une, o que une os judeus de nós gentios, é quem? É Jesus. Jesus nos uniu a Israel. Isso não tem como, irmão. Quem chega para mim e fala assim, é impossível. Deus esqueceu de Israel, Israel levou Jesus. Não dá para alguém chegar para mim e provar que eu vou pegar a Bíblia, especificamente no livro de Romanos e no livro de Isaías, eu vou mostrar que isso não é verdade. Ele uniu os judeus a Israel. Porque quem tem os oráculos da promessa é Israel. Tá certo? Então, as promessas foram feitas para Israel. Eu só recebo as promessas para Israel porque eu fui enxertado lá, senão não tinha direito. E a Bíblia fala claro sobre isso. Isso aí não tem como, não tem base para alguém falar contra isso. Pô, embora alguém pode até achar que tenha, né? Não tem problema. A gente pode abrir a Bíblia. Então, o plano de Deus bênção a todas as nações. Vamos lá, Gênesis 12, já está ali, ó. Abençoarei, vamos para Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias. Sabe qual é o nome para a família? Nação da terra. Então, Deus falou para Abraão: eu vou abençoar quem te abençoar, e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Quando Deus está falando isso para Abraão, Ele está falando isso para a nação que vai sair de Abraão. Tá certo? Tem um texto da Bíblia em Gênesis que fala que Levi, o filho de Jacó, ele deu o dízimo a Melquisedeque, estando ele ainda nos nomes de Abraão. Você é da DNA de Abraão. Então, quando fala que Deus vai abençoar quem abençoa Abraão, ele diz: eu vou abençoar quem abençoar Israel e vou abençoar quem abençoar Israel. É basicamente isso. Lá na Roma agora, tudo virou as costas para o Netanyahu. São pessoas que são amaldiçoadas. Você já viu essa briga lá de Gaza? Né, os palestinos com Israel? Você sabe de onde vem os palestinos? Quem são os palestinos? Os palestinos são os filisteus. Sabe quem mudou o nome de lá para Palestina? Foi o imperador Adriano. Mudou o nome para Filistina, que vem de filisteus, que deu em Palestina. Então aquele povo lá é o mesmo povo que afrontava Israel desde sempre. São os palestinos que habitavam Gaza. Tá certo? Eu fico penalizado quando vejo a morte de inocentes na Palestina. O mundo fica penalizado. Eu também fico. Mas o mundo se penalizou quando pegaram um bebezinho judeu vivo na frente da mãe para todo mundo ameaçar ele. O mundo não se penalizou quando pegaram meninas
entrou lá, vários homens armados nas casas dos famílias, dormindo, mataram as famílias, só porque eram judios. Só porque eram judios. E isso, o mundo está errado? Não, não está certo. O mundo já não maligno. Agora, tem pastores e crentes que apoiam isso. Como assim apoiam isso? Está ali, ó. Deus falou para Abraão: vou amaldiçoar quem te amaldiçoar e vou abençoar quem te abençoar. E em ti serão benditos todas as famílias da terra. Nós somos benditos aqui em Abraão. Abraão também é nosso pai, você sabia disso? Nosso pai em quê? Na fé. Então, irmãos, havia um plano de Deus para abençoar todo mundo desde que ele chamou quem? Abraão. Desde que ele chama Abraão, já tinha esse plano. Tá certo? Acredito que Deus tinha esse plano antes da fundação do mundo. O próximo. As 7 leis de Noé, irmãos, essa lista que eu coloquei aqui, é porque eu quero que vocês pesquisem isso, tá bom? Isso aí não está na Bíblia. Estou avisando que não está na Bíblia. Mas está na Talmud. Então, depois que vocês falarem, pega aquele nome, ó. Noaísmo. Tá certo? Eu coloquei, tirei, depois coloquei, tirei, agora depois acabei colocando. Tá? Porque eu achei isso interessante a gente aprender. Vamos lá. As 7 leis de Noé. Estas leis são consideradas códigos básicos de conduta ética e moral para todos os seres humanos, sendo vistas como um elo entre o judaísmo e outras civilizações. Elas foram dadas a Noé após o dilúvio e são o fundamento de um movimento religioso chamado Taoísmo, que se destina aos não-judeus que seguem estes princípios. Então, irmãos, alguns rabinos judaicos, eles pegam o naoísmo, são leis básicas, são 7 leis básicas, entre as quais são aquelas 4 que nós lemos lá, tá certo? E eles dizem que se o gentio seguir essas leis, eles também estão salvos, segundo o judaísmo, tá certo? Eles dizem isso. Alguns rabinos dizem e afirmam isso. Então, dessas 7 leis, 4 leis foi das quais Paulo colocou. Entendeu? Então, depois vocês pesquisem, isso é interessante. Isso não é base de salvação, não é base doutrinária, não é base de fé, é só um assunto assim, que eu achei muito interessante, tá? Vamos lá. Próximo. As leis são, olha as 7 leis lá. Não praticar idolatria, não blasfemar contra Deus, não assassinar, não cometer imoralidade sexual, como seja, adultério, não roubar, não comer carne de animal vivo, carne sufocada, tá? Carne de animal vivo. Estabelecer e respeitar tribunais de justiça, são as 7 leis noíticas, né? E isso é muito interessante. Eu já aprendi isso, eu conheci essas leis. É muito interessante essas leis aí. Essas leis foram tiradas da própria Bíblia. Tá certo? Então, alguns rabinos, eles creem que se os gentios praticar isso aí, eles vão estar também salvos. Tá bom? Depois vocês pesquisam, acho muito legal, muito interessante. Próximo. Aplicações teológicas messiânicas. Primeiro, a Torá ou a lei é santa, mas não justifica. Romanos 7,12, por favor. Romanos 7,12. Romanos 7,12. Isso, vamos lá. Assim, ó, está lá no Novo Testamento, tá? Seremos Romanos do Novo Testamento. Assim a lei é o quê? Santa. E o mandamento é o quê? Tá vendo? A lei é santa. Paulo está falando isso. E o mandamento
É santo, é justo e é o quê? Bom. Eu vou dizer o contrário disso? Eu vou falar, não, irmão, a lei é ruim, não quero saber de lei, não. Não. Volta lá nisso. Segundo, mas a lei não justifica. O que nos justifica é o quê? A fé mediante a graça. A fé em quê? Em Cristo. Que ele morreu, ressuscitou, que ele foi enviado pelo Pai, certo? Pelo arrependimento, me arrependo, creio que ele é o Filho de Deus. A salvação somente em Jesus, o Messias. É somente nele que nós somos salvos. Não há salvação pela guarda da Torá, não há. Então entenda uma coisa, irmãos. A Torá não te salva, a lei não te salva, mas te lança no inferno. Porque a quebra da lei é um pecado. Lembra que eu disse aqui? Adão podia cometer quantos pecados no Éden? Quantos? Só? Por quê? Só tinha uma lei dada pelo Eterno. Certo? Os filhos de Noé casaram com irmãos. O próprio pai Abraão casou com a minha irmã. Quando ele falou lá para o faraó que era a irmã dele, ele estava mentindo, não era verdade, ela era a irmã dele. Não era pecado, era? Não era. É o nosso pai Abraão casou com a irmã. Mas quando Deus estabelece na lei que é pecado, se tornou pecado. Entendeu, irmão? Então Paulo fala o seguinte, que ele não conheceu o pecado se não fosse pela lei. Então a lei me mostra o quê? O pecado. Jesus me mostra a salvação. Então se eu descumprir leis de Deus e não for cumprido, eu estou pecando. Tá certo? Mas se eu somente cumpri-las, eu não estou salvo. Eu estou salvo pelo Messias Jesus Cristo. Tá certo? Judeus de Jesus podem guardar sua identidade judaica. Então, o cara lá nasceu em Israel, se converteu ao Messias. Ele faz o que ele guarda tudo. Não tem problema, guarda o Shabat, não tem problema nenhum. Tá certo? Ele não vai comer o camarãozinho, não vai comer o pão, não vai comer nada, não tem problema nenhum. Mas os gentios não precisam se judaizar, mas viver em o quê? Santidade. Tá certo? Unidade do Messias reconcilia Israel e as nações. Por quê? Porque as nações, elas são unidas a Israel, porque o Messias é de Israel. A salvação vem de quem? De quem vem a salvação? Alguém pode me falar? Está na Bíblia. Vem dos? Na Bíblia. Gente, pelo amor de Deus. A salvação vem dos judeus, irmão. Está na Bíblia. A salvação vem dos judeus, só somos deles. Tá certo? Então, o Messias, Jesus Cristo, eles nos reconciliam com Israel. Nós estamos separados deles. A Bíblia fala lá em Efésios 2, que é um texto maravilhoso, né? Estávamos sem Deus e separados da comunidade de Israel. Está escrito lá em Efésios 2? Está escrito lá? Tá. Estávamos sem Deus no mundo e separados da comunidade de Israel. Mas em Cristo, nós que estávamos longe, o quê? Da comunidade de Israel e de Deus, fomos unidos. E Deus fez de ambos, dos gentios e dos judeus, um só povo, um novo homem renovado, transformado. Olha como é que a Bíblia é maravilhosa, irmãos. Quando a gente começa a abrir a nossa mente, começa a aprender a Bíblia de verdade, a gente deixa os dogmas para trás, a gente deixa essas raízes que nós adquirimos para trás, cortamos as raízes. Quando nós entendemos que nós vamos enxertar em Israel, quando nós entendemos que é abençoar Israel, quando nós entendemos que nós não somos judeus. Desculpa aí algum judeu messiânico que fala, agora eu sou judeu, não sou judeu, sou gentio. Mas eu estou enxertado, por isso que eu tenho direito à herança. Ou não? Pastor, Pedro mesmo, em Atos 15, ele fala sobre o peso da lei. Porque se a pessoa desobedecesse um ponto, era culpado todo. Tiago, o irmão Jesus, lá no final da Bíblia, diz assim, ó, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, aquele que diz não adultera, mas mata, vem a ser transgressor da lei. Ou seja, você guardou tudo, mas tropeçou num ponto, você se torna culpado por quê? Por todos. Pois é. Aí o que acontece agora? Agora eu tropecei na lei, pequei. O que eu faço agora?
inocentes, porque o pecado consumado gera o que há? Morte. Então, alguém tinha que morrer. Aí eu pegava o bichinho, botava a mão nele, meu pecado passava para ele, matava o bichinho, e eu estava livre momentaneamente. Não é isso? Eu tropecei na lei, como o irmão está falando, sou culpado. Mas agora é diferente. Agora eu tropecei na lei. O que eu faço? Eu mato o bichinho? Sacrifício, faço sacrifício do peça lá, do cordeiro do peça? Não. Agora, se eu tropeçar na lei, o que eu faço? Eu me arrependo. Eu peço perdão. Eu confesso o meu pecado. Se não me engano, lá, se não me engano, eu vejo um 2, se não me engano, estou enganado. Filhinhos, cuideis que não pequeis. Ou seja, cuidado para não tropeçar na lei de Deus. Porque o pecado é isso, é quebra da lei. Mas se pecares, vocês têm um advogado diante do Pai. Ele, a Bíblia fala nos Hebreus, ele é o nosso sacrifício perfeito, perpétuo. Jesus é o nosso sumo sacerdote. É um sumo sacerdote que não precisa ter sacrifício pelos pecados dele, porque ele é o próprio sacrifício. Que coisa, irmão. Hebreus é libertador. Hebreus vai se libertar de muita coisa. Ele é o sacrifício perfeito. Então, irmãos, a lei era muito ingrata, porque só um conseguiu, né, Deus? Só um conseguiu vencer toda a lei. Uma vez eu perguntei para o meu professor, deixou na Bíblia lá na Cidade de Deus, eu perguntei se Jesus tinha guardado o Shabat. Jesus guardou ou não guardou o Shabat? Guardou. Ah, mas não, ele mostrou que o Shabat não era como os fariseus estavam ensinando. Porque os fariseus estavam colocando peso, mais peso que a lei tinha, para manter o povo ali na servidão. Como a gente vê algumas igrejas aí também, irmão. Pessoas inventando doutrina doida aí, para te manter na servidão, te prender no medo. Nós somos um povo de liberdade, somos um povo de medo, não, preso no medo, não. Nós somos livres em Cristo. Ah, se você quiser ir para o inferno, pode andar para o inferno. Não, irmão, se você pecar e não se arrepender, você vai para o inferno. É isso. Eram fariseus que tinham cumprido do Messias, né? Era um fariseu, né? E falavam, não, eles precisavam. Está aqui em 5. Tá vendo? Só temos que lembrar que Jesus mesmo chamou eles de hipócritas, que eles falavam e não faziam. E não faziam. Exatamente. Os sacerdotes eram dissimulados. Jesus já disse uma coisa interessante para os fariseus. Sobre os líderes do farisaísmo. Façam o que eles mandam, mas não façam o que eles fazem. Entendeu? Então, ser extremista não é errado. Não tem problema nenhum. Mas ser hipócrita tem. Para você falar que para não fazer, para você faz. Então, eu considero que hoje nós temos igrejas parisíacas, que são igrejas que são extremadas, vão ao extremo. Elas vão além do que está escrito, elas botam um peso maior. Então, se a lei dizia que uma coisa tinha esse peso, eles botavam um peso maior. Aí, botavam um fardo na pessoa, a pessoa está aqui, ó, um fardo em cima. Então, nós somos livres em Cristo. Livre para quê? Para tudo. Não, o Evangelho tem limite, irmão. Esse é o detalhe de hoje. As pessoas estão querendo desconsiderar o limite do Evangelho. Tem limite de vestimenta. Quando está se vestindo? Vamos ser sinceros. Tem roupa que a mulher bota que para mim ela está nua. É ou não é? Vamos ser sinceros. É ou não é? Então, tem regra. O crente não deve parecer com o mundo. Como é que eu sou crente? Você bota o ímpio e bota o crente do lado. Aí você vai olhar assim, é igualzinho, irmão. Tem coisa errada nisso? Tem coisa errada, irmão. O Evangelho está hoje totalmente adulterado. As pessoas não entendem o que é o pecado hoje. O pecado é o que o pastor fala que é pecado. Tem pecado? Ah, cortar cabelo é pecado, irmão. Mulher não vai cortar cabelo, não. Está na Bíblia? Não. Mulher não pode usar calça comprida. É roupa de homem. Ué, mas é calça comprida de mulher. Eu posso usar? Então nós estamos inventando um evangelho novo, diferente. Estamos fugindo do que está escrito aqui. Aí quando você pega o que está escrito na Bíblia, você torce o nariz. Você
parece uma coisa nova, mas deve ser heresia, mas está escrito aqui. A interpretação sua, irmãos, 95% da Bíblia é literal. 5% é Apocalipse, Daniel, Ezequiel, mas é literal. É o que está escrito. Agora, tem pessoas que têm a habilidade de mudar o que está o quê? Está escrito. Isso eu não vou fazer. Eu me recuso, irmãos, a fazer isso. Eu me recuso a agradar que será quem for. Eu não vou mudar o que está escrito. Está escrito, está escrito. Eu vou mudar o quê? Ah, não, mas isso está escrito, mas não é não. Está escrito aqui. Nós vivemos de sofismos. Chega de sofisma na igreja, irmão. Você sabe qual é o sofisma mais famoso que tem? É o sofisma católico. Ele fala o seguinte: Jesus é Deus, Maria é mãe de Jesus, então Maria é mãe de quem? Mãe de Deus. A Bíblia fala que ele aniquilou-se assim mesmo, vem em forma de homem. Deus morre, Deus sangra, Deus pode ser tentado? Pode? Jesus foi tentado? Foi? Ele sangrou? Ele morreu? Então é Jesus Cristo homem, como Paulo fala, Jesus Cristo homem. E nós não temos que mudar o que está escrito. A gente, às vezes, nós já vemos que não tem mais santo do que Deus. Tá certo? Então, irmãos, Jesus veio trazer unidade entre Israel e todas as nações. Hoje nós estamos aqui crendo no Messias que foi prometido para quem? Para Israel. Tá certo? Para Israel. Ele veio para o que era quem? E nós só estamos aqui porque o Pai, ele fechou o coração de Israel para não receber o Messias, para que nós entrássemos. Mas um dia deve reconciliar, porque ele fez os povos. Hoje tem mais ou menos 1 milhão de judeus em Israel que crê no Messias, em Jesus. 1 milhão. Hoje tem aproximadamente 10 milhões de habitantes de Israel, 1 milhão crê em Jesus. Deus está resgatando o seu povo. Por isso que ele fala: esqueceu o seu Deus do seu povo? De modo algum. Tá certo? Então vamos lá. Fosse corrido esse slide, né? Vamos lá. 7 aplicações práticas. Vamos ver o que tem lá para frente. Primeiro, respeitar a identidade judaica e gentílica. Nós vamos respeitar os judeus, porque são judeus. Temos aí vários judeus messiânicos que estão pregando o evangelho, irmãos. Eu gosto muito do ensinando de Sião, gosto muito deles. Estão pregando o evangelho, falando de Jesus. Tá certo? E a identidade gentílica. Sou gentil, enxertado. Tá certo? Eu estava longe de Israel e longe do Messias, longe de Deus. E Deus me levou para perto. Depois você lê, por favor, tá, irmãos? Efésios 2. Eu mudei esse Efésios 2 que é muito importante. 2. Não impor o costume judaico como salvação. Tem alguns judeus messiânicos, judeu messiânico é judeus que creem que Jesus é o Messias. Tá certo? Que quer impor o judaísmo. Ele quer impor práticas judaicas aos cristãos. Mas no concílio de Atos 15, Paulo está dizendo que não preciso me circuncidar, não preciso disso. Tá certo? Então, nenhum costume judaico vai nos salvar. Você já viu o pastor de botar talit? Sabe que talit é judaico? Irmão, usar o talit tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Qual o problema de usar o talit? Nenhum problema. Mas aquilo não vai te salvar, nem vai te santificar, nem vai fazer ser melhor que ninguém. Entendeu? Você viu que você botou o kippah? Você sabe o que o kippah quer dizer? O kippah é um símbolo, está dizendo que há um Deus sobre a cabeça dele. Há um problema de alguém usar o kippah? Problema nenhum. Mas porque você usa o kippah, você é mais santo do que alguém? Te faz santidade? A Bíblia fala alguma coisa sobre usar o kippah? Não tem nem kippah na Bíblia. Você tocar um chofar na igreja. Eu preguei uma vez sobre a mulher de Jericó e eu sobre o sofá. Foi uma bênção, o povo celebrou, dando glória, foi uma bênção. Mas tocar o sofá na igreja é pecado? Não. Mas vai mudar alguma coisa na sua vida espiritual? Não vai. São costumes, isso não muda nada. Não é errado fazer, mas se eu fizer, não vai ser algo mirabolante, totalmente maravilhoso, não vai. Então nós estamos vivendo
de incesto. Tem um imperador chamado Calígula, que ele cometeu incesto, ele queria ter um filho com a própria irmã para manter uma linhagem pura, santa, mas quando ele morreu, ele fez dela virar uma deusa, fez dela falir uma cidade, depois ele prostituiu as mulheres dos senadores, né? Essa história conta. Então ele só tinha esse tipo de problema de incesto. Irmão com irmão, pai com filho. O resto era uma você passar para você ver as coisas. Então, os gentios, eles tinham esse problema. A imoralidade sexual era algo normal para eles. Mas agora eles rejeitam algo que era normal para eles. Tá certo? E a idolatria, irmãos, todas as cidades greco-romanas tinham seus deuses. Todos tinham seus deuses. A comunidade messiânica, ou seja, a comunidade que cria no Messias, nós somos messiânicos, tá? Todos nós somos messiânicos, porque nós temos o Messias. Reconciliação em Yeshua. Ou seja, agora nós estamos reconciliados com quem? Através do Messias. Com quem? Com Deus. Com Deus. E com Efésios 2. E com Israel. É que a Bíblia fala. E fala literalmente isso. Não vai falar. Tá certo? Então, a comunidade do Messias está reconciliado através dele com Deus e com Israel. Então eu passo a ser herdeiro das promessas de Abraão. Eu não deveria ser herdeiro, eu não sou judeu. Mas quando eu creio no Messias e Yeshua, eu sou enxertado lá em Israel, na Oliveira. E se ele enxertado na Oliveira, eu passo a ser também o quê? Herdeiro. Então a palavra fala que ele cortou alguns ramos naturais e nos colocou lá. Tá certo? Fez de mim judeu? Não. Mas me fez participante, tá? Do alimento, da seiva que sobe pelo caule da oliveira. Vamos lá. Conclusão. Salvação somente pela graça de Yeshua. Somente pela graça de Jesus. Não tem outro meio de você ser salvo. Não tem. Você pode fazer o que você quiser. Pode guardar a Torá inteira, que você não vai conseguir, porque só Jesus conseguiu. Toda a lei. Você pode fazer o que você quiser na sua vida, pode fazer o que você quiser. Você não vai ser salvo se não for pela graça e pela fé em Cristo. É isso que te salva. Tá? A Torá, que é os 5 livros da Bíblia, né? O Pentateuco, o Pentateuco, que é o livro da lei, tem valor, mas não como meio de justificação. Tem valor porque Paulo falou, nós lemos aí em Romanos. É santa, é justa e é boa. Não é que depois Paulo falou da Torá? Paulo falou ou não falou isso? Falou. Ele disse. Mas ela não justifica. Ela nos condena. Porque se você quebrar a lei, você peca. Se você quebrou a lei de Deus, você pecou. Tá certo? Irmãos, as igrejas hoje ficam inventando pecado, tá? Inventando pecado. Por exemplo, se você usar uma saia no joelho, é pecado. Aí você pega, está escrito aonde, irmão? Não está em lugar nenhum. Ah, se você cortar o seu cabelo, a irmã não cortar o cabelo, é pecado. Está escrito aonde? Ah, está escrito lá que a mulher que tosqueia o seu cabelo e faz semente hoje desonra a sua própria cabeça. Está dizendo que é pecado? Tem todo um contexto histórico do motivo de Paulo falar isso. A igreja não tem o poder nem a autoridade de criar pecado. Entendam isso. Ver televisão é pecado. Não ver televisão é pecado? Vamos ser sinceros. Eu conheci Jesus vendo o quê? Televisão, Jimmy Swaggart. Falei isso agora há pouco tempo. Eu era novinho, via Jimmy Swaggart todo sábado, ligado à televisão de manhã para ver Jimmy Swaggart. E ele me evangelizou, crendo em Jesus vendo Jimmy Swaggart. Então, depende do uso que você faz das coisas. Então, vamos lá. A Torá tem valor, mas não é um meio de justificação. Pode vir um judeu que quiser, falar o que quiser. A Torá não vai te justificar, nunca. Deus chama judeus e gentios para um só povo no Messias. Vou repetir aqui. Efésios 2. Tá certo? Então Deus chama todos os povos. Tem até um louvor que fala sobre isso. Deus chama todos os povos, todas as nações,
todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens ao arrependimento. Tem um louvor que é muito lindo falar sobre isso. Então, Deus chama todos. Por favor, para encerrar, Gálatas 3:28. Nisto não há judeu nem grego. Como fala grego ali, mas gentil, tá? Não há servo nem livre. Não há macho nem fêmea. Porque todos vós sois o quê? Em quem? Entendeu como é que Cristo nos uniu todas as pessoas que creem nele? Então, a afirmação é a seguinte: não há servo nem livre. Você pode ser servo, você pode ser livre. Não tem problema nenhum. Você pode ser homem, você pode ser mulher. Deus não faz distinção. Ele está dizendo, não há distinção. Porque todos vós sois um. Então ele está dizendo que eu sou um com você em Cristo. Eu sou um com você, sou um com você, sou um com você. Nós somos um com o outro em Cristo. Tá certo? O que isso implica? Ser um com o outro em Cristo. A primeira coisa que implica é que nós somos todos iguais, não importa quem você seja. Ah, eu sou rico, sou pobre, não importa. Nós somos um em Cristo. Somos um povo, um corpo em Cristo. Segundo, a sua vida me interessa. E a minha tem que interessar você. Não faz sentido. Nós temos um corpo e eu estou passando uma dificuldade e você pouco se lixar. Estou errado, irmãos? Nisso, estou falando? Somos um. Faz sentido eu estar doente e você não orar por mim? E se puderem me visitar, não irem me visitar? Faz sentido alguém sair dessa igreja e não ter comida para comer enquanto os outros vão para casa jantar? Não faz sentido que o corpo cuida. Eu cuido, quando eu tomo banho, eu lavo meu braço, lavo outras partes do meu corpo. Então, irmãos, nós somos um no Messias. Um só corpo, um só povo. Tá certo, irmãos? Uma só igreja. Então, irmãos, não sei se foi bom para vocês o estudo, né? Hoje eu fui um pouco mais judaico aqui, né? Um pouquinho mais, poderia ser mais ainda. Mas o judaísmo é uma bênção, mas ele não vai te salvar. Então, esse modismo aí de talit, sabe? De usar kippah. Eu gostaria de botar uma menorá aqui na mesa da ceia, porque tem um significado. Tem até na nova aliança, assim, tem que colocar. Seria o quê? Algo sagrado santo? Não, é só um enfeite. Entendeu, irmãos? Nós não temos, irmãos, que achar que as coisas que vêm do judaísmo é santo. Nós temos que tirar isso de nós. Nós somos salvos, libertos no Messias Jesus. Tá certo? E para encerrar, vou repetir aqui. Por que o judeu não crê no Messias? Rapidamente. Uma pinceladazinha. Primeiro, Deus fechou o coração deles para que nós pudéssemos crer. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, isso eu estou repetindo. Quando você olha para o Messias, lá que nos é apresentado hoje, ele parece judeu? Parece? Ele está vestido de judeu? Ele está? Não. Ele está vestido de romano, parece romano. Você quer que o judeu creia no Messias romano? Quando os irmãos de José viram José, José reconheceu os irmãos. Reconheceu ou não reconheceu? Mas os irmãos reconheceram José? Por quê? Ele estava vestido de quê? De egípcio. Tu acha que um judeu vai reconhecer um Messias vestido de romano? Um cara de romano? Tu acha que vai? Não vai. Mas vai chegar um tempo que vai entrar, a plenitude dos gentios vão entrar. Aí eles vão ter. E vai ser uma bênção. E Deus, irmãos, Ele fez de ambos os povos, nós somos um povo só. Não é gentio, não é grego, não é judeu. Hoje, os que creem no Messias é um povo, não tem distinção. Eles com as tradições deles e nós com as nossas. Os nossos mandamentos. Tá certo? E vamos seguindo em direção à salvação. Tá bom, irmãos? E depois eu quero falar aqui sobre salvação. Eu acho isso vai ser muito legal. Né? Tem até um termo lá que a gente usa lá no seminário, né? Você lembra o termo? Estudo da salvação?
Soteriologia. Sobre esse Atos 15, a gente tem que lembrar o seguinte: quando eu estava conversando com o senhor, quando Paulo foi apedrejado, algumas vezes que foi chicoteado, não era o povo da cidade. Lembra que eu te falei? Sim. Eles andaram 160 quilômetros, ou seja, como se andasse daqui a Vila Velha para criar Baderna. Esse povo que arrumou confusão com Paulo e Barnabé na igreja, não era a igreja que estava tendo problema. Eles saíram da Judéia, foram lá em Antioquia causar Baderna. E olha que nós tínhamos decidido na carta, as primeiras palavras da carta. Desde que soubemos que alguns saíram dentro de nós, sem nossa permissão, não foi permitido, porque eles foram tão longe. E vos tem constrangido por meio de palavras, confundindo-vos a mente. Você entendeu? Não era a igreja, não tinha problema. Eram pessoas que saíram de longe, sem autorização da igreja, para tirar Baderna aonde estava o bem. Porque também, irmãos, os judeus mais ortodoxos, eles ficaram muito incomodados quando viram os judeus se convertendo no Messias. Entendeu, irmãos? Nós temos que entender que a primeira igreja de Jerusalém era 100% de judeus convertidos ao Messias. Entenderam? E aquele Messias, os líderes religiosos não poderiam crer. Como assim? O meu Messias veio me salvar e foi morto pelo romano. Eles não entenderam lá no livro de Isaías sobre o Messias sofredor, o servo sofredor. Não entendeu isso lá. Tá certo? Então, eles iam querer destruir a igreja de qualquer forma. De qualquer forma. Eles iam querer destruir a igreja. Né? E Paulo ainda fala, eles eram de nós porque não eram de nós. Se fossem de nós, estariam conosco. Então, irmãos, foi muito difícil. Tu vê que eles saíram fundados daqui a Vila Velha, né? Para quem está nos ouvindo aí que na Espírito Santo, nós estamos em Colatina. De Colatina, Vila Velha. A contenda foi muito forte, não foi uma discussãozinha pequena. E a gente vê também quando Paulo era deles, fariseu, o que ele fazia? Como Paulo foi também deles. Tanto que quando eles iam apedrejar Paulo, juntaram lá contra ele. Quem estava discutindo lá a ameação do veneração dos textos? E fariseu, Paulo, calma aí, eu sou fariseu. Aí o senhor não, vou matar ele, matar. Ou seja, Paulo usou assim, da sabedoria que ele tinha, do que ele era. Eu vou falar que eu sou desse povo, eles vão ficar do lado, foi isso que aconteceu. Só que, como fariseu, Saulo, né, ele queria perseguir, prender e até matar. Sim. Então, nós vamos entender uma coisa sobre isso, irmãos. Quando Jesus falou sobre o conto dos fariseus, ele falou contra os líderes do farisaísmo. Os líderes. Por isso que ele falou: faz o que eles mandam, mas não faz o que eles fazem. Né? Então não era errado ser fariseu. A questão do Shaul, né, do Paulo querer matar os cristãos, era o zelo que ele tinha pela palavra, pela lei. Então, para ele, naquele momento ali, ele estava cumprindo a lei, estava fazendo algo que era bom para Deus. Ele não estava entendendo, porque para eles estavam criando um Messias mentiroso. Porque na época de que Jesus veio no mundo, foi uma época de uma variedade de Messias, irmãos. O que mais tinha naquela época ali era pessoas se dizendo Messias. Entendeu? Tanto é que depois que Jesus é crucificado e ressuscita, aparecem vários outros. E Roma manda cortar logo a cabeça. Vai lá aí, ó, descer para a cabeça. Porque eles tinham medo de criar outra facção messiânica. Eles tinham medo, os romanos. Então, o Paulo, não é que ele era mau, perverso, cruel, não. Para ele estava indo contra as pessoas, estava indo contra a Torá. Está indo contra a lei de Deus. Entendeu? E isso aí, para Paulo, quando ele descobriu que ele estava errado, deve ter sido uma dor no coração, porque com certeza ele sentia um arrependimento muito grande de matar as pessoas. Ele falou que por ele não seria apóstolo, porque ele perseguiu a igreja. Pois é. Mas foi Deus que Ele colocou na posição. Não, e a posição é difícil, né? Porque primeiro você persegue. Aí depois você passa a ser perseguido. Então as pessoas que você perseguia ficam com medo de você, se afastam de você. E as pessoas que estavam contigo quando você perseguia os cristãos também querem te matar. E Paulo ficou numa situação muito difícil. Né? Então, até que a Bíblia fala que ele ficou um tempo sumido, né? Até ele aparecer. Porque a Bíblia parece que foi tudo assim instantâneo. Mas não, ele levou anos até ele começar a pregar. Não foi
de um dia para o outro, entendeu? Ele foi para a Arábia, ele aprendeu, ele estudou, levou anos até ele começar a pregar o evangelho, né? Mas o fato é, os judeus não poderiam, de fato, crer no Messias. Os primeiros sim, mas não poderiam continuar crendo, porque a Bíblia fala que Deus fechou o coração deles, fechou os ouvidos para que ouvisse, não entendesse, e fechou os olhos para que visse, não percebesse, para que os gentios pudessem entrar. E isso está profetizado lá no livro de Isaías. E que os gentios iam entrar, também foi falado lá em Gênesis 12, quando fala para Abraão: em ti são benditas todas as famílias da terra. Então o que aconteceu? Aconteceu da maneira que deveria acontecer. Entendeu? Paulo tinha que fazer aquilo. Estava tudo nos planos de Deus. Então até que a Bíblia fala assim: o Messias que foi morto, o Cordeiro que foi morto antes da salvação, antes da criação do mundo. Então, existia um plano de Deus, Deus já sabia, presciência, já sabia tudo o que ia acontecer, e aconteceu exatamente, está acontecendo hoje exatamente, irá acontecer exatamente como Deus planejou que acontecesse. E também, pastor, quando eu lia na Bíblia, ele fala assim, Jeremias falou: eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Então, muitas vezes, Sansão também, desde o ventre, foi considerado nazireu, separado do Senhor. Então, quando eu lia isso na Bíblia, quando alguém chama para um propósito, eu achava, desde o ventre materno, essa pessoa vai ser cristã a vida toda. Só que eu cheguei a uma conclusão que não é. Quando Deus fala: Rodrigo, eu te chamei desde o ventre de sua mãe, muitas vezes ele poderia ser um cachaceiro, um drogado, um pervertido, e lá para os seus 30 anos, mudar. Paulo, você vê, Paulo foi perseguidor da igreja, foi um homem bravo. O que ele falou? Eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Desde o ventre da minha mãe. Ele não andou sempre na presença do Senhor. Sim, eu preguei aqui sobre, não sei se você lembra, irmão, sobre Sansão. Sansão não precisa passar por aquele pastor. Ele escolheu passar, ele teve errado. Mas no final, o propósito foi cumprido. O tempo lá foi destruído. Ele pagou o preço, ele não precisaria ter pago, não ter escolhido outras coisas. Ele escolheu as mulheres judias, ele escolheu errado, né? Mas o propósito que Deus escolheu para ele, eu creio muito nisso. Eu não creio em predestinação. Não creio. Né? Eu não creio que Deus já assim para o céu, coitado de Deus já. Eu não acho isso. Eu consigo conceber uma coisa dessa por muitos versículos na Bíblia que a gente lê, né? Mas não creio que tem pessoas escolhidas para determinados propósitos na obra. Entendeu? Na obra. Se há 6 anos atrás alguém me falasse que eu ia ser pastor de uma igreja em Colatina, eu vou no Rio de Janeiro, eu ia falar assim: pô, cara, eu nunca vou. Como é que eu concebi uma coisa dessa? Estar aqui hoje, em Colatina, casado com a Alessandra, e estar aqui no Instituto Bíblico hoje. Eu sou lá do Rio, vivi 53 anos lá. E nós, irmão, não imaginamos o nosso futuro. Você sabe onde você vai estar amanhã? Onde Deus vai te levar? Entendeu, irmão? Sabe como o propósito de Deus tem para a sua vida? Tem um pastor que eu gosto muito de escutar pelo YouTube. Ele é lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sobre o Balneário Camboriú. É o Luiz Hermínio, o pastor Luiz Hermínio. Ele é muito famoso. E as mensagens dele são bem fortes, eu gosto de escutar. Só que quando ele falou o que ele era, até 31 anos de idade, eu falei: mas como? Ele era traficante. Até 31 anos, ele e o irmão deles eram traficantes, da barra pesada. Eu falei: como? E ele falando assim: irmãos, estão vindo vários pastores de várias nações do mundo me ouvir aqui no Brasil, mas até 31 anos o homem é traficante. Quando ele imaginar uma coisa dessa, né? Então, irmãos, a sua vida é nisso, está fechado. Ontem eu estava escutando a nossa irmã ali cantando. Você viu a irmã cantando na internet ontem? Aquela irmãzinha lá que está lá, Ana. Não é mais de Alcana, não, lá do Alex. Gente, quem que imagina aquela coisinha que dirige aqui que você errou toda? Você viu? Não. Olha pra cá. Eu me assustei, falei: gente, nossa, quem sabe não vai ser uma grande cantora ainda? Quem sabe? A nossa vida não está fechada, irmão. Eu estou aqui porque minha vida não estava fechada há 6, 7 anos. Se uma cantora conhecida, grande é um pouco.
Alguém quer falar mais uma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Irmãos, o que nós falamos aqui são contextos bíblicos. Tirando aquela parte do boi ali, que é interessante, deve ser dessa estudada, eu achei muito legal também. Que foi criado por rabinos, alguns muito legal. Estudem a Bíblia, irmãos. Estudem. Esse primeiro concílio da igreja aí, irmãos, ele bate de frente com doutrinas aí fora. Entendeu? Pessoas vão chegar para você, não, pela igreja, pelo concílio. Não, vou entrar na Bíblia. Tem como fugir da palavra. Quando eu falo sobre Israel, nós estamos enxertados neles, tudo isso pode se provar na palavra. Aqui nós não temos palavras soltas. Aqui nós não temos ideias humanas. Tá certo? O que nós estamos aqui é o que está escrito na Bíblia. Tá? E a interpretação não é pessoal. Porque a Bíblia, como eu falei, 90% não precisa de interpretação, não. Tá certo? A gente fala isso com todo mundo. Pegar o Evangelho, tem que interpretar? Alguns homens na terra foram cortados, nós fomos enxertados. Tem que interpretar isso. Então, vamos estudar cada vez mais a palavra, nos aprofundar. E quer dizer também para os irmãos. Estudo bíblico é muito importante. É a parte mais importante do tudo para o crente, para o convertido. É o estudo bíblico, onde você conhece seu Deus. É extremamente importante para os obreiros que a igreja cresce a partir da escola dominical. Aqui, ó. Porque como que eu vou abrir uma congregação, eu vou colocar uma pessoa que não tem o conhecimento passado pela congregação? Então você vai pegar o evangelho. Então, irmãos, tudo começa aqui. Quer crescer no ministério, quer chegar a algum lugar no ministério, tem que começar na escola bíblica dominical, na escola de discípulos. Então, isso é assim, para os obreiros é um convite. A igreja é um convite. Você tem desejo de crescer no ministério, ser um pastor, ser alguém, você sente a chamada? Ah, eu tenho uma chamada. Então você tem que estudar a Bíblia. Não tem como você ser um pastor que não conhece a palavra, não é, mano? Tem como você está achando que não conhecer nada? Não. Então, pastor de empolgação só crê heresia. Então vamos estudar a palavra